Patrícia, muito obrigado pela tua disposição de estar conosco de novo. Deus abençoe muito sua vida e te guie. Mas eu preparei a palestra da seguinte maneira. No primeiro momento, nós como pais e filhos, nos relacionando com essa questão do limite. Depois, alguns imperativos do nosso tempo, que é um desafio que a gente enfrenta para colocar limites, né? Como a gente também se relaciona com isso. Depois, eu pesquei um autor que ele coloca para a gente algumas fases, e isso fica um pouco didático, é bacana também para a gente entender como a criança vai sendo circundada por limites desde que nasce, né? E aí, um resumão do que é essencial, do que não pode faltar nós como pais, né? O que não pode faltar na forma só instintiva, como os outros mamíferos. Se a gente pega um cachorro pequenininho ou um gatinho e coloca a água e a comidinha, eles sabem o que fazer com aquilo, né? Se a gente coloca na frente de um bebezinho a água e a comida e não for dar água a ele, não for, né, e não for alimentar, ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, a gente durante muito tempo depende completamente do pai. E todos nós, como eu falei um pouquinho antes, a gente vai absorvendo esses limites, né? Com a observação, com a rotina, com o tom que é falado com a gente. Então, não é só um treinamento. O limite meio que flui também dos pais para o filho, né? Não é só também com palavras. É um pouco complexo, bem complexo, né? Então vamos lá, vamos pensar algumas coisas aqui. Somos linguagem, no próximo slide. Somos seres de comunicação e tudo comunica. Tudo comunica. Nós percebemos tudo de um outro. Nós percebemos o humor, uma oportunidade tremenda, né, nesse lugar aqui. Nos acolhe com essas palestras, nas terças terapêuticas, durante todo o ano. A gente, né, quer ter esse um local de cuidado, né, que dá para a gente prestar atenção em tudo que a gente precisa para melhorar, né, para ter mais bordas, né, ter mais, transitar melhor nessa questão do limite. Por quê? Porque os pais são bússolas. Nós somos bússola para os filhos. Os pais são a bússola do que deve ou não ser feito. Não podemos tudo. Né? Quem já percebeu que a gente não pode tudo? Né? Na verdade, a gente pode, mas nem tudo convém. Então a gente não pode tudo. Né? Não existe sociedade se não há renúncia. Se eu quiser fazer só tudo que eu quero, eu não consigo viver bem em sociedade. A sociedade, ela tem regras, ela tem leis, e isso diz respeito ao limite. Toda vez que então, já que eu não posso tudo, o que isso significa? Que eu preciso fazer algumas renúncias. Toda renúncia diz respeito a uma escolha. Quando eu escolho, eu estou abrindo mão de outras coisas que eu não escolhi. Então eu estou fazendo uma renúncia. E é necessário, são necessárias essas renúncias. Por quê? Porque toda renúncia diz respeito a uma escolha e eu assumir as consequências dessa escolha. Isso que é renúncia. Né? Então, eu fiz uma escolha e toda escolha tem uma consequência. E nisso a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Quando eu faço uma escolha e assumo as consequências dessa escolha. Inclusive, é dessa maneira que eu particularmente acredito que a gente deve educar os nossos filhos. Eu pessoalmente acredito que a melhor maneira da gente
Educar é o nosso filho colher a consequência do ato dele. Né? Para mim, essa é a melhor maneira. Então, a gente vai falar, né, de limites, vamos dar um exemplo de colher as consequências. Vamos lá, seu filho pegou e entupiu a privada. Qual é a consequência que ele poderia ter dessa bagunça que ele fez? Ajudar a desentupir a privada. Ele rabiscou a parede. Qual a consequência? Ajudar a limpar aquela parede. Ele espalhou as coisas de braveza, de raiva. Qual a consequência? Ajudar a recolher. Né? Então, particularmente, eu acredito que a melhor maneira é aquilo que ele fizer. Então, nós somos autoridade perante os filhos, o que é bem diferente de ser autoritário. Né? Há pais que abrem mão dessa autoridade e se tornar autoritários e despertar a ira dos filhos. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É papel dos pais aguentar a raiva, o esperneio, o ciricutico, a malcriação, depois do não. Porque é só assim que a gente amadurece. É a gente se frustrando e se recompondo dessa frustração. É a gente levando esse não, né? Ficando bravo, protestando contra esse não. Mas quem sabe o que é melhor? O pai e a mãe. E por que isso? Porque no mundo a gente não vai, né, o mundo não vai privilegiar individualmente cada criança. E o nosso papel é o nosso filho conseguir transitar no mundo. Né? Sai de dentro da família, vai para uma família expandida, vai para a casa dos avós, dos tios, dos primos, depois vai para a escola. E o filho precisa transitar legal em todos esses ambientes. Então, é papel dos pais, né, aguentar essa raiva. Porque nós somos estraga-prazeres. Tem uma matéria que saiu no jornal uns tempos atrás que dizia assim: pais, por favor, sejam chatos. É papel do pai ser chato, do pai e da mãe. E aguentar ser chamado de chato. Aguentar assim, você é uma chata, eu te odeio. Né? A gente ouve isso. É o nosso papel aguentar. Por quê? Porque a gente sabe o que é melhor para eles. O nosso papel é aguentar a frustração. Porque é só nesse movimento de se frustrar e aprender a se reerguer dessa frustração, nesse caminho é que a gente vai amadurecendo. Existem algumas crianças que têm algumas dificuldades. E só uma coisa importante, tá? Mesmo que a criança tenha algum transtorno, né? Transtorno do espectro autista, um TDAH, isso não impede do limite, como qualquer outra criança, sem o transtorno. O que acontece muitas vezes nessa criança é que ela demora mais para se reorganizar. Por quê? Quando eu me frustro, eu me desorganizo. Por isso que vem a raiva, a birra, o protesto. Eu me desorganizei emocionalmente. Então, essas crianças que têm algum transtorno, elas demoram mais para se reorganizar, para se acalmar. Né? Mas é dessa maneira que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo. Eu não vou dar uma vez. Da última vez eu passei
sei lá quanto tempo eu fiquei aqui palestrando, então não vou dar muito exemplo, senão a gente demora muito aqui na palestra. Passando agora, nos próximos slides, alguns desafios que a gente enfrenta, né, atualmente para colocar os limites. Nós estamos diante da geração 100%. O que significa isso? É aquela que se aspira a não precisar abrir mão de nada. Então, eu quero tudo, e mais do que isso, eu quero agora. Sabe? Touch. Touch. Agora. Né? É um grande desafio. Nós estamos convivendo com uma geração que já nasceu mergulhada no mundo digital e no mundo touch, né? Eles são super ágeis, super rápidos com essa questão de tecnologia, mas o que precisa ser trabalhado com eles? Saber esperar, né? Eles querem tudo agora, não querem abrir mão de nada. É mais difícil dizer não porque tem mais esperneio, né? Eles têm mais informação, te questionam mais, mas também cada criança é de um jeito, né? Eu acho que cada época passa por algumas dificuldades e toda época houve alguma dificuldade para a gente colocar limite. Hoje a gente enfrenta esse desafio, né? É uma geração que tem mais dificuldade para ouvir o não, né? Para fazer renúncias, que é essa coisa da satisfação, né? A satisfação é e sempre será parcial, até pelo jeito que a gente foi feito. Nós comemos, matamos a fome, passa um tempinho, eu tenho fome de novo. Eu fiquei satisfeita, passou o tempo, eu estou insatisfeita. E isso é desde neném. O neném mamou, ficou satisfeito, ficou até cansado, dormiu. Acordou, fez xixi, cocô, está molhado, chora. Será que é cocô? Será que é xixi? Né? Os pais estão se adaptando naquilo. Trocam, deixam limpinho, mama de novo, dorme. É cíclico, né? A nossa satisfação também. Então não tem como sermos 100% satisfeitos o tempo todo. E o interessante é que essa falta, né, a falta é o que nos move. Eu receber alguns nãos e algumas coisas me faltar é aquilo que vai fazer eu desejar e é aquilo que vai me mover para frente. Uma pessoa que recebe um alimento por via sonda, ela é muito mais passiva, porque ela está sendo alimentada o tempo todo, ela não tem essa coisa do agora eu estou saciada, agora eu não estou saciada. Né? Então a falta me move. Eu só vou em busca de algo porque me falta. E em 2013, eu estava numa especialização sobre crianças e para falar um pouquinho dessa falta, né? E como todo excesso pressupõe, né? Todo excesso esconde uma falta. E aí uma pediatra contou, né, para o grupo que ela atendeu uma criança que ela carregava uma chupeta pendurada em cada dedo da mão. Ela tinha 10 chupetas, ou seja, não podia faltar nada. Né? Tudo isso vai, durante o tempo, né, dizendo para ela o quê? Você precisa de tudo, não pode faltar nada para você. E isso é construído na relação. Né, na relação de alguém que não está conseguindo pôr limite. Por que precisa de uma chupeta em cada dedo? Né? Uma chupeta só já faz o serviço. Então essa geração 100%, em que as renúncias ficam um pouco mais difíceis. Um outro desafio nosso, do nosso tempo, é
tenho que ser feliz o tempo inteiro. É, né, a imposição a ditadura da felicidade. Eu tenho que estar feliz o tempo todo. E quem já reparou que a vida não é assim? Que a gente não fica feliz o tempo todo. Às vezes a gente está alegre, mas às vezes a gente está triste. Né? Há tempo de eu estar feliz, estar de bem, e há tempo de eu, né, estar triste. Isso faz parte da vida. A vida, ela é movimento, ela é o sobe e desce. Né? Tem momentos mais calmos e tem momentos mais turbulentos. E esse é um desafio. E esse trecho, né, para ler com vocês, eu tirei desse livro, né, da Vera Iaconelli. Eu escrevi Iaconelli. Felicidade, como um estado perene e estável a ser alcançado, não é coisa desse mundo. É coisa de outro mundo. Não é coisa desse mundo. E tem sido causa do aumento da infelicidade e da impossibilidade de apreciar momentos de prazer. E sim, de felicidade. Porque a felicidade existe, mas não vem a granel. Ela vem em doses, né? Momentos de felicidade. Então eu tenho que ser feliz o tempo todo. Não. E uma coisa que ajuda muito a gente nessa relação com os filhos é falar desses momentos, não fazer de conta que sempre está tudo bem. Ah, não, meu filho não pode me ver chorando, meu filho não pode ver que não está tudo bem. Não, ele pode ver e ele dá conta de ver. E é importante que ele veja e que você fale para ele. Por que a mamãe está chorando? Porque hoje não foi um dia bom para a mamãe. Né, ou para o papai. Hoje eu tive um problema que me deixou muito chateado e eu estou triste. A gente precisa, quanto mais a gente conseguir também comunicar as nossas emoções, melhor, mais forte vão ser nossos filhos. Um outro imperativo, além de ser feliz, é ser bem-sucedido. Por que é um imperativo? Né, quase uma coisa ditatorial. Porque muitas vezes esse ser bem-sucedido está ligado com o status financeiro e com o consumo. Então, é bem-sucedido quem tem conta milionária, quem consegue comprar o que quer, quem só tem o último modelo do celular. Esse é bem-sucedido. E aí a gente inclui a maravilha que é cada um de nós, porque cada um de nós pode ser bem-sucedido aonde é singular dele. Né? Eu posso ser um artista muito bem-sucedido, um pintor muito bem-sucedido, um músico muito bem-sucedido, e não só um empresário muito bem-sucedido, ou um médico muito bem-sucedido. E eu posso ser um médico e querer trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, né? Eu posso ser bem-sucedido, ele precisa ser desvinculado, a gente precisa ressignificar esse ser bem-sucedido, principalmente nesse tempo que a gente vive. Ser bem-sucedido é eu levar a minha profissão, o meu trabalho, aquilo que eu escolhi para ser, como um sacerdócio, em que eu vou sendo colocado em alguns lugares e vou fazendo a diferença naquele lugar que eu fui colocado. Então a gente precisa conseguir repensar o que é ser bem-sucedido para ajudar os nossos filhos, né? E não ficar tão preso nessa coisa de dinheiro, consumo. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção com eles. Entrando agora para esse autor, o Winnicott, que ele vai passar para a gente algumas fases dos limites, algumas fases da educação das crianças. Ele aponta 3 fases. Agora a gente fica
uma coisa um pouco mais que a gente consegue perceber, mais não tão abstrata, né? A primeira fase é logo que o neném nasce. Olha que interessante, então a gente já começa a tanto transmitir quanto absorver limite desde que a gente nasce. Essa primeira fase, os pais ou cuidadores são completamente responsáveis o tempo todo. O bebê não é responsável por nada. Na segunda fase, os pais ou cuidadores começam a expressar o não para o seu bebê. Porque esse bebê já começou a entender o que pode e o que não pode. E, normalmente, nessa segunda fase, está relacionado a perigo. Né? A gente proteger o bebê do perigo. O bebê já está maiorzinho. Essa primeira fase é 1 ano, até 1 ano de vida. A segunda fase é de 2 anos para frente. E a terceira fase, a gente começa a obter a cooperação do bebê, ou dessa criança, já está um pouquinho maior, né? Apresentando uma explicação. Aí começam as explicações. Não, porque isso, isso e isso. E muitas vezes vai ser não, porque não. Vamos destrinchar um pouquinho cada fase. Vamos falar um pouquinho mais de cada fase, então. O primeiro estágio. Não existe não ao bebê. E não pode existir não ao bebê. O que significa isso? O não é para os pais. Eu tenho que estar completamente dedicado a esse bebê. Em que sentido? Ele é completamente, absolutamente dependente de um cuidador, dependente de um pai e da mãe. Então, o não é para mim. Eu não posso mais ir no cinema, eu não posso mais ir em alguns lugares porque o bebê é pequenininho. Nós como pais, né? Nós precisamos construir uma rotina para esse bebê, para que ele se sinta amado, para que ele se sinta... Cada bebê é de um jeito. Tem bebês mais calminhos, tem bebês mais agitados, tem bebês que vão dormir a noite inteira, tem bebês que vão mamar de hora em hora. O não é para os pais, o não não é para o bebê. Esse estágio está relacionado, então, à rotina e às necessidades do bebê. A gente diz não ao mundo para proteger o nosso bebê. Então, a família está com um bebezinho de uns 6, 7 meses, 8 meses, 9, já está esquentando, vai para a praia. Que horário que o bebê vai para a praia? Meio-dia, 1, 2, vai passar o dia na praia? Não, né? Tem um horário melhor para aquele bebê estar na praia. O horáriozinho do banho. A rotina é fundamental para esse bebê se sentir amado, se sentir seguro. E a rotina já vai dando limite. Os pais completamente que não dizem não para si, estão prejudicando a relação de limite com os filhos. Porque quem dita as regras é o bebê. Né? Ele depende dos pais. Então os pais dizem não ao mundo para proteger esse bebê. E aí é formado, então, nesse primeiro ano de vida, uma base sólida para a vida dessa criança no mundo. Passando para o segundo estágio. Esse bebê já cresceu, já passou 1 ano. Esse bebê já está maiorzinho, já começou a andar, já está explorando o mundo. Vão começar a ver os nãos. Os nãos muitas vezes ligados à proteção desse bebê. Mas é onde o pai e a mãe, gradualmente no dia a dia, vão mostrando a realidade, né? O mundo para esse bebê. Ele começa a explorar. E aí ele vai chegar perto de uma tomada. E aí ele vai ouvir não. Vai machucar. Vai fazer, né? E o pai, às vezes, precisa tirar aquele bebê daquele lugar. É a fase que os pais e mães ficam correndo atrás do bebê. Mas é muito mais sim do que não. Por quê? Porque ele está explorando o mundo.
mundo. Não é nada pode, algumas coisas não podem. E principalmente aquelas coisas que dão, né, é perigoso para esse bebê. Então, é o sim, né? O sim forma o pano de fundo ao qual o não é adicionado. Os pais começam a apresentar objetos a esses bebês, os brinquedos que ele pode brincar, um espaço que ele pode brincar que é mais seguro, que não tem uma ponta de mesa de, né, pontiaguda, que ele pode bater a cabeça e se ferir. Então, tem toda uma proteção desse ambiente para que ele possa explorar o ambiente e é muito necessário que ele explore esse ambiente. E aí esse bebê começa a crescer, ele já está com, né, de 2 anos, 3 anos, vão haver protestos, né? O bebê quer pegar uma coisa, conseguiu pegar, só que é muito perigoso aquilo. A hora que tira aquele do neném, ele vai chorar, ele vai protestar. Lá por 3 anos, ele já, né, é a fase do Sua Majestade o bebê. Então, ele começa a dizer não para muitas coisas. Está na hora do banho? Não. Está na hora de guardar o brinquedo? Não. Né? Quem manda é o bebê. E aí, devagarinho, a gente vai transitando nisso, o bebê vai se desenvolvendo, e aí a gente passa para o terceiro estágio, que é quando a gente pode, né, ele começa a entender melhor as explicações. Então, iniciam-se as explicações, não porque, né, porque isso, não porque agora, né, depois vai ter uma outra coisa, então agora está na hora do banho. O que é muito interessante é, cada bebê tem o seu ritmo, cada bebê tem a sua personalidade. Uns bebês vão ser bem fáceis, bem mais fáceis do que outros. Vão obedecer de primeira, você falou não, entendeu. Outros vão testar mais o limite. Depois do terceiro não que obedece. O terceiro, o quarto, né? Mas já começa a haver essa cooperação, eles começam a entender o porquê. E muitas vezes vai ser não, por que não? Porque eu sei o que é melhor para você. Então não, por que não? Né? Nesse momento, então, eles começam a adquirir o saber que nós temos. Né? O saber que os pais têm começa a ser passado para esses bebês. Podem aprender o que pensamos que sabemos, porque ninguém sabe tudo. Né? E estão prestes a discordar das razões que apresentamos. Aí a criança chegou mais ou menos lá com 11 anos. E aí começam, às vezes, muito mais as meninas do que os meninos. Os meninos mais ateiros, né? E as meninas mais de ficar te perguntando, te dialogando, te questionando, querendo sim. Alguns são mais desafiadores, outros menos desafiadores. Mas eles começam a discordar dos porquês que a gente apresenta para eles. Então, às vezes, vai ser não, por que não? Então, esses são os 3 estágios. E é muito saudável. Pode passar para outro slide? É muito saudável que a dupla, pai e mãe, ou, né, os cuidadores, é muito saudável que seja compartilhado esse limite. Normalmente, no casal, um é mais rígido e o outro é um pouco menos rígido. Normalmente acontece assim. Né? Um tem mais facilidade para dizer não e um não tem muita facilidade de dizer não. E quando tem irmãos, rapidamente eles percebem, viu? Quem é mais bravo, quem é menos bravo. Né? Mas uma coisa bem interessante é isso aqui, ó. O pai é o lado firme da mãe, que permite com que ela diga não e permaneça nesse não. O pai, a presença do pai, ela já impõe uma terceira pessoa, porque no comecinho é muito mãe e bebê, é muito um grude. E devagarinho esse bebê vai se separando dessa mãe. É nesse momento que entra o pai. E o pai
é essa figura fundamental que, quando há a possibilidade, né, de ser a dupla fazendo essa parentalidade, é onde a gente tem mais sucesso, onde é mais saudável. E o pai conquista esse lugar, porque se a mãe não quiser, esse pai também não entra. Mas eu vou dar uma notícia que é muito mais fácil em dupla. O pai vai cuidar desse neném, dessa criança, diferente. E desde bebê esse pai já pode entrar, né? A fralda às vezes não vai ficar tão certinha, tão retinha. A mamadeira não vai ficar tão bem lavadinha. Não sei. Até o jeito que carrega é diferente, né? As mulheres têm um jeito um pouco mais delicado, os homens são um pouco mais brutos, né? Mas é fundamental a entrada do pai para a saúde emocional e para ficar mais equilibrado e não ficar tão pesado, né? Só para a mãe, para a gente distribuir um pouco essa tarefa da parentalidade. E aqui, ó, o que o Fernando falou no próximo slide, as crianças gostam do não. Por incrível que pareça, viu? As crianças gostam e precisam do não. O não dá contorno. O não dá contorno. Ele dá uma sensação assim, eu estou sendo cuidado. Ele dá contorno para a criança. Essa criança não está solta por aí. Tem alguém lá conduzindo, dando contorno para ela. E essa frase que eu coloquei em destaque é do Winnicott, ele diz assim: elas gostam que lhe digam quando se afastar de alguma coisa, tanto quanto gostam de ser abraçadas. Então não é fundamental para as crianças, né? Eu já ouvi um rapaz falando: pai, me diz não, pai. Desse jeito. Os jovens são, né, aí entra na adolescência. Não querem ouvir, protestam fortemente contra o não, mas continuam gostando de ouvir não. Não é cuidado, e eles sabem que é cuidado. Porque, como eu disse lá no comecinho, a gente vai passando, né, os limites fluem de nós. E esse cuidado flui também. E já para ir terminando, a gente poder daqui a pouquinho abrir para as perguntas, o que não pode faltar na parentalidade, né, nesse desafio que é criar uma pessoa. Desde o comecinho, lá bebezinho, a gente precisa tratar o bebê como se ele já entendesse e manifestasse desejos e opiniões. Quando ele é muito pequenininho, a gente percebe, né? Às vezes algum desconforto, então a gente muda o bebê, né? Ele está dormindo de um ladinho, a gente muda o bebê do outro lado. Quando o bebê começa a sentar, não sei se vocês já viram um bebezinho que ele faz assim com o corpinho para você pegar ele no colo. Já viram isso? Isso é um desejo. Ele pega no colo. Ele não fala, ele tem lá os seus 5 meses, 6 meses, né? Então os pais estejam atentos a isso. Tratem esse bebê como alguém que deseja e que tem uma opinião. Ah, filho, acho que está desconfortável, né? Por isso que você está resmungando. Então vamos mudar de lugar, vamos sentar de outro jeito, vamos deitar de outro jeito. Pode conversar com o bebê desse jeito que eu estou falando com vocês, né? Claro que as pessoas sabem como chegar com um bebê, né? Mas isso é bem importante, a gente tratar o bebê como se, né, manifestasse desejos e opiniões. Regras, o que não pode faltar? Regras que falam com que a criança consiga transitar em seu ambiente além da família. São inúmeras regras, né? Eu atendi um paciente que ele tinha um transtorno e a terapeuta que passou ele para mim
ela encaminhou justamente porque ela não estava conseguindo transitar, né, nas faltas de limite que esse paciente colocava na sessão. Por isso que eu falo que assim, além do transtorno, o transtorno não diz nada sobre não poder colocar limite, ao contrário, porque o limite dá contorno e os transtornos precisam receber esse contorno, né? As crianças já com um diagnóstico. E, então assim, ele gritava muito, ele tinha comportamentos muito infantis, ele já era um menino de 12 anos. E só com palavras eu fui conseguindo dar esse contorno, né? Uma vez ele saiu da sessão, e era uma clínica que eu atendia, tinha uma sala de espera grande, que fazia mele em toda a sala de espera, ele ia passando por cima das cadeiras no L inteiro, atrapalhando, né, os outros pacientes. E aí eu cheguei assim do ladinho dele e falei: você não é mais um bebezinho, você tem 12 anos, nunca mais, né? Parou. Então assim, o limite é a gente, né, e dando esse controle, né, tipo, você precisa mais espernear, chorar, gritar, você já tem 12 anos, você não precisa mais engatinhar e passar, né? Vai dando essas regras sem tipo, não é para subir na cadeira, sai dessa cadeira, né? Então, são inúmeras regras. E aí isso não pode faltar. As crianças precisam ser ensinadas a se comportar. O que não pode faltar? Nome e sobrenome. Né? Tem crianças. O nosso nome e o nosso sobrenome implica direitos e deveres. E me coloca num lugar. Eu sou filho de alguém, eu sou neto de alguém. Na palestra do ano passado, a gente conversou um pouquinho sobre a adoção e como é complicado isso, né? Quem é o pai, quem é a mãe, que nome que eu recebo. Então, o que as crianças precisam? O que não pode faltar? Nome e sobrenome. O que também não pode faltar? Apresentar a lei. Tudo tem lei, né? Para a gente viver em sociedade, existem leis. A natureza tem leis. Então a lei não pode faltar, né? No começo, essa lei é apresentada de uma maneira, você tem que respeitar, a criança não vai entender e depois ela vai entender. Por exemplo, quer ver um jeito da gente apresentar a lei? A criança só poder assistir conteúdos próprios para a idade dela. Jogar jogos próprios para a idade dela. Isso a gente apresenta a lei. Isso não pode faltar. O que mais não pode faltar? Responsabilizar-se. Ou seja, o que os pais ou cuidadores precisam? Proteger a criança do mundo adulto. Esse jeito, né, da gente cuidar do conteúdo que está assistindo, jogando, é um jeito da gente proteger também do mundo adulto. Criança é criança, adolescente é adolescente, não são adultos. Eles não sabem lidar com a consequência de uma escolha que cabe a um adulto. Então, mesmo que eu saiba dirigir com 14 anos, se eu bater o carro, eu não vou ter a maturidade de resolver aquele problema de ter batido o carro. Então é lei. Eu não posso dirigir antes dos 18 anos. Responsabilizar-se também no cuidado dessa criança física e moralmente. Isso é responsabilidade dos pais e não pode faltar. Por último, o que não pode faltar? Amor pelos filhos. O amor, amar. O amor pelos filhos requer tempo de convívio para acontecer. Por quê? Porque quando o bebezinho está lá, ou um filho esperado em algum outro momento, né? Tem casais que
procuram, né, outros jeitos, a adoção, não importa. A espera de um filho, ela é criada com algumas expectativas e com algumas ideias. E aí, a hora que nasce o neném, ou que chega esse filho, algumas dessas imagens a gente percebe que não é muito aquilo que a gente estava esperando. Por isso que o amor vai acontecendo, né? Nesse cuidado, nesse dia a dia, nesse processo de parentalidade, o amor vai se fortalecendo e vai crescendo. Então não pode faltar amor. E eu queria, no próximo slide, dar os parabéns. Dar os parabéns, porque olha quantas pessoas estão aqui nesse auditório, né? Eu acho que a gente, por mais dos desafios que a gente tem enfrentado nesse momento que a gente vive, nesse mundo tão complexo que a gente vive, a maioria dos pais de hoje em dia querem saber, se informam, querem amar da melhor maneira que eles puderem e têm assumido os riscos desse grande investimento pessoal. Né? Ter filhos é um investimento de vida. Eu quero dar os parabéns para os pais. E, apesar dos desafios, vocês têm querido tudo isso. Né? E já caminhando para o final, tenho mais alguns slidezinhos rapidinho para a gente abrir para as perguntas. Só olhar aqui com vocês. O papel dos pais como educadores consiste em formar as crianças para a vida em comunidade, como os companheiros da sua idade, com referência à prudência e à lei. Eu destaquei a frase aqui da doutora. Entre a negligência e o perfeccionismo, deve-se achar o justo meio, o da eficácia suficiente. É nós sermos, como o Winnicott diz, suficientemente bons. Nós vamos errar, mas a gente acerta muito mais do que erra. Muito mais do que erra. E se eu pudesse dar só umas palavrinhas finais, que eu acho muito importante para a gente enfrentar esse mundo, né? Considerações finais. Por favor, nada de telas até 2 anos. Meu Deus! Essa geração já nasceu mergulhada nisso. Eles vão ter contato. Só que nesses 2 primeiros anos de vida, está sendo construído um mundo interno dessa criança. E a socialização. Né? Se ela fica restrita grande parte do tempo em tela, ela perde o redor dela. E tem inúmeros estudos falando de quanto é danoso essa exposição. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas por favor, é um pedido. De 2 a 5 anos, com limite, 1 hora por dia. E pais, façam terapia. Façam terapia, participem das terças terapêuticas, procurem um CR. Terapia não é eu ir para uma sessão de terapia. Terapia é o que eu estou precisando? É olhar um pouquinho para dentro, né? Eu entender um pouquinho mais sobre mim. E aí aqui é um lugar que oferece muitas maneiras de você buscar isso. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Coloca o próximo slide para a gente aí. A gente tem algumas. A gente tem um telefone 945-35-29, tá certo? Se você quiser mandar a pergunta, né? Você pode mandar por esse número, ou também você pode levantar e falar alto. Se você quiser, você pode fazer uma pergunta para a Patrícia que ela vai responder. E enquanto eles pensam, eu vou fazer a minha. Tá bom. Um adulto hoje, que teve
uma infância onde não teve suporte dos pais. Então assim, ele não lidou bem com o limite. E hoje ele tem problema com isso. Como é que ele pode, alguma dica, alguma coisa, como é que ele pode resolver isso? Pelo menos ajudá-lo a resolver essa questão do limite, dificuldade de falar não, de falar sim e tudo mais. O limite está completamente relacionado à maturidade emocional. Ele vai acontecendo meio junto, né? Então, é um adulto, acho que mais imaturo, né? Mas certamente precisa de ajuda, porque se ele não aprendeu a renunciar, né, se frustrar e se recompor da frustração, o que ele busca? Não se frustrar, é dizer sim para tudo, né? É dizer sim para tudo. Tem coisas que a gente tem que dizer não. Precisa de um CR. Precisa. E é muito interessante essa questão do tudo para agora, né? Tudo hoje, tudo para agora. Eu me lembro de uma história, eu sei lá, eu devia ter os meus 16 anos, talvez. Eu gostava muito de uma banda de rock chamada Rush. E eu queria comprar um CD deles. Eu peguei eu morava, nossa, nos tempos da Zona Sul de São Paulo, perto do Grajaú lá. Eu peguei um ônibus, fui até o Jabaquara, peguei o metrô, fui até a República, desci, fui até a Galeria do Rock, comprei o meu CD, voltei para minha casa, quer dizer, peguei o metrô de volta, peguei o ônibus de volta, quer dizer, entre eu querer comprar e eu consegui chegar em casa, comprar, sei lá, foram 3, 4 horas, eu coloquei e ouvi o meu CD. Hoje, gente, você está no teu carro ouvindo algo, você aperta o Shazam, né? Daí você aperta o Spotify e está ouvindo. Então, assim, é louco, né? Esses videozinhos, essas desgraças desses videozinhos, né? Que você vai dormir, eu vou ver um. Passou meia hora. 50 minutos depois você fala, meu Deus! Pois é, e lembra que eu falei que fluidos parece que se você está deixando eles afastados da tela, você também tem que ficar, né? Então não é lá passeando com o neném e o celular na mão, né? É isso, a gente também precisa se policiar nisso, né? Dizer não. Eu coloquei no meu telefone um aviso, né, do Instagram, 1 hora por dia no Instagram. Eu trabalho muito com o Instagram também. Mas daí tá lá, daí trava. Minha filha de 12 anos, não, pai, é só você ignorar. Você eu para mim mesmo, né? Eu não preciso ignorar. Né? Eu compro para mim mesmo, o limite. E isso é interessantíssimo. Super. Essa questão, a gente coloca limite para a gente mesmo e a gente quebra. Ignora o limite. E uma coisa importante é que tem gente que não sabe que tem problema com limite. Exato. Isso. E aí, aonde a gente descobre? Nas palestras, quando acontece alguma coisa muito séria, né? Porque lembra que sempre tem limite que nos protege, né? Então, quando acontece uma coisa muito séria, tem até aquelas coisas engraçadas, né? A pessoa está olhando o celular, mete a cabeça no poste, mas é falta de limite. Quando a criança, nesse contexto, sai fora desse contexto, chega uma fase de adolescente e tem todo esse vício, vamos usar essa palavra, tem todo esse vício de internet, de tal, e ele chega 10 anos para frente. Qual o primeiro passo para a gente tentar voltar à realidade dele? Isso. É fazendo. Não dá para ser radical de uma vez, mas é tirando aos poucos. Sabe? Restringindo, né? Como o Fernando falou. Você, sei lá, tem crianças. Eu atendi uma menina e isso, viu, a hora que chega lá sem limite quase nenhum,
é porque já não houve aqui atrás. Quando começa lá, desde bebezinho, uma rotina mais estruturada, chega um pouco melhor lá na frente. Né? Eu atendi uma menina que os pais tinham muita dificuldade por limite, eles queriam suprir demais essa criança. Né? Ela chegava no meu consultório, ela não chegava com, sei lá, 10 balinhas, né? Só para ser uma. Ela chegava com uma caixa de bala. Então o pai não comprava meia dúzia de balinha, ele comprava a caixa de bala. Era tudo a granel. Era tudo a granel para ela. Ela começou a virar à noite a internet. Quem protege essa... Ela tinha uns 12 anos quando ela veio. Ela já estava assim, virando à noite, um monte de problema. De conteúdos que ela não pode ver, por exemplo. Ela está passando a noite acordada, né? Mexendo em internet, joguinhos. Precisa entrar, diminuir, confisca. Hora de dormir é hora de dormir. Né? Hoje meus filhos, né, 24, 26, quando tinha 15, o primeiro celular deles não foi smartphone. Né? O primeiro celular deles foi... Você vê se quem lembra aqui, né? A gente vai lembrar, BlackBerry, né? Não era smartphone. Mas eles só ganharam o celular com 13 anos. E eu fiquei em crise para dar o celular, porque eu falei assim, gente, será que eu dou? Será que eu não dou? Eles me deram para uma escola bem grandona, é aquela coisa de mãe, né? Você precisa falar com eles, a escola é enorme, não sei o quê, fui conversar com a coordenadora. E aí, perguntei para a coordenadora, eu falei, eu estou numa crise, dou ou não dou o celular para os meus filhos? Aí ela falou, não dê. A hora que você precisar, você liga, eu chamo, você fala. Aí eu comecei a pensar, falei, bom, eu vou dar com 13. Por quê? É um marco, eu estou marcando a entrada para a adolescência, outras responsabilidades, não é mais criança, é adolescente. Né? Por quê? Por causa da maturidade. Né? Se alguém mal intencionado, gente, ainda mais smartphone, se você não domina essas coisas de você bloquear tudo, sabe? Tipo, travar aquele gadget, né? iPad, iPhone, sei lá o quê, filho, tablet, tem que saber a hora de dar. Né? Mesmo né, adolescente de 13, tem que controlar o conteúdo. Né? Mas é tirando aos poucos, tá? Confisca. Hora de dormir, desliga a internet da casa, sei lá. Mas vai, aos poucos, vai. E tem uma coisa muito interessante que a Patrícia colocou aqui, que nós somos estraga-prazeres. Ponto. Né? Uma das coisas muito interessantes que eu aprendi também é que às vezes os pais não fazem porque eles têm medo de perder a amizade do filho. Mas você não é amiguinho do teu filho. Só que para eu não ser amiguinho do meu filho e não ficar tão frustrado, porque frustrado a gente vai ficar tão frustrado que eu preciso ter amigo da minha idade. Você entendeu? Então todos nós, como adultos, precisamos ter amizades saudáveis com outros adultos. Não dá para eu só ter a amizade com meu filho. Porque uma hora eu vou ter que falar não. E eu falei não, gerei conflito. Não tem outro jeito. O não vai gerar conflito. Tá bom? E outra coisa, todos os telefones têm travas. Tá bom? Todos os da Apple, todos os Androids, eles têm trava. Então, você entra com a tua conta, coloca a conta do filho debaixo da sua conta e você programa. Tá bom? A gente estava com uma palestra com um psiquiatra aqui, ele falou que ninguém sabe direito ao certo a questão do limite de horário. Mas, se tem um número, são 2 horas. Tá bom? Depois daquilo, né? 13 anos, 2 horas. Tá bom? Ele vai reclamar, vai dizer que precisa, porque está acabando o mundo.
Você fala, não, vai fazer outra coisa. Né? Oi? Exato. Vai roubar um mundo e vai para agora. Vai fazer outra coisa da sua vida e não mexer no telefone. É mais o joguinho, né? Computador, que dá para jogar em computador, e celular, tablet. Né? Porque a TV é uma coisa assim, é mais, a não ser que também a pessoa, né, fica girando milhões de vídeos no YouTube e na TV. Entende? O pai e a mãe têm que administrar esse conteúdo. Mesmo que seja um conteúdo infantil, não é para dar antes de 2 anos. A criança ela precisa perceber tudo, que o mundo tem cheiro, que tem um ambiente maravilhoso para ele explorar, e não aquela tela aqui. E eles ainda assistem aqui, né? Vocês já viram isso? É aqui, ó. Né? E tem uma coisa que a gente precisa sempre conhecer e se lembrar. O nosso cérebro ele é moldável. O cérebro ele vai mudando fisicamente conforme as experiências que a gente tem na vida. Tá bom? E esses vídeos curtos, tá bom? Que começou com o TikTok, daí tem no Instagram, agora tem também no YouTube, todos eles têm. Os shorts, cortes, todos esses vídeos curtos. Qual que é a grande questão? Vou dar um exemplo para você. Um filme de comédia. Dentro de 1h30 de filme, você ia rir mesmo, por exemplo, 20 vezes. Vai, estou dando um exemplo. Então você tem momentos do pico do filme, que você tem todas aquelas suas emoções, né, que você gosta. Videozinho de 15 segundos são todos assim. O tempo inteiro. Então você tem uma descarga de, eu não lembro qual que é, se é dopamina, se é dopamina, no teu cérebro, que faz com que você fique viciado nesse negócio. É feito para viciar. Exato, é feito para viciar. E assim, a gente tem que entender que somos nós e os nossos filhos contra a maior indústria do mundo. A indústria que tem mais dinheiro no mundo, que tem os melhores cientistas do mundo do outro lado, e querem viciar você, eu e todo mundo. Então é isso que precisa ficar claro. Lembra que eu estava falando de limite? Olha como isso é importante. Se a gente tem dificuldade de dizer não, imagina um adolescente com uma criança. Eles precisam da nossa cabeça. O teu filho precisa da tua maturidade para que ele seja protegido disso tudo que a gente está falando. Diga. Fala bem alto, senão deixa eu estou falando. Tem Thiago, tem 19 anos. E esposa 12, eu sempre acompanhei ele em relação ao vício do videogame. E eu sempre falava, vigia, toma cuidado, isso não é normal. Ele começava às 7 horas da manhã e ele ficava até às 22 horas. Mais de 2 horas no videogame. Eu era chato, era ruim, eu lá de fora via. Só que o pai sempre estava ocupado de novo trabalho. Não estava pensando, eu lá de fora não ia. E hoje, infelizmente, tem que fazer um tratamento com consequências de videogame, celular. E hoje está fazendo um tratamento rigoroso e sério. É isso aí. Tem uma palestra da Julieta Jerusalemski, se vocês quiserem procurar, é naquele café filosófico, chama Intoxicações Eletrônicas. Quem quiser assistir, vale a pena. E volto a dizer, gente, somos nós ou os nossos filhos contra a indústria mais bem estruturada. Eles ganham dinheiro com isso, né? E muito dinheiro, porque eu vi o videogame, ou o joguinho, né? Os jogos também são feitos para viciar. Tem padrões. Sim.
Né? Eles sabem esses padrões, os algoritmos, os padrões. Né? Diga. Se eu vivi a infância toda e a adolescência, a minha parte da juventude, também estudei, cidade e tal, uma coisa assim normal, sem ter celulares, e se eu sei que vicia, por que eu deveria deixar meu filho de 2 a 5 anos 1 hora por dia? Porque deixam muito mais que isso. Isso assim, é o máximo. Concordo plenamente. E quando eu puder segurar, eles já nasceram mergulhados na tecnologia, né? Mergulhados nesse mundo touch. Eu estava num clube, eu fico louca também, dá vontade de intervir. E estava a mãe, a avó e uma criancinha assim. E a criancinha conversava com a tela e falava com a tela, devia ter uns 2, 3 anos. Poxa, estava com a avó, com a mãe no clube. Por que precisa daquela tela? Entende? Então assim, não é usem tela uma hora por dia, é até, Se for, no máximo, se puder, não use, né? Tinha uma amiga que brincava que, né, antes do celular tinha vídeos que você conseguia nos carros, você colocava os CDs para a criança assistir os desenhos. Vou usar uma palavra que ela usava, né? Shut up kids. Então, os pais estão dando, não fica quieto, criança, cala a boca, fica quieto aqui e me perturba. Né? Porque é uma paz que vai cobrar um preço bem alto lá na frente. E sobre a gente terminar, a gente não vai conseguir fazer as rodas de conversa. Eu tinha colocado as travas para minha filha mais nova, mas não tinha colocado o WhatsApp. Porque eu falava, não, o WhatsApp a gente vai querer conversar com ela também. Mas daí ela tinha uma amiga que ela conversava com a menina até meia-noite. E eu ficava, desliga, desliga. O que eu fiz? Coloquei a trava. Primeiro dia ela quase morreu. Eu falei assim para ela, eu falei para você que era para você desligar. Você não tem limite, eu coloco para você. Não tem mais. Ficou uns 2 dias sem falar comigo. Mas não tem. Então é muito isso, tá bom? Assuma o seu papel de adulto e de pai. E a gente precisa fazer isso, tá bom? Última. Eu tenho um filho de 3 anos e ele é autista. Então a gente, essa questão de lidar com as telas foi muito assim, porque ele foi como dele RTS. Então, o meu celular tinha Maps. De uns 10 ele pegava e era gente, ele mesmo instala, ele desinstala. Eu coloquei também e tal. Então, é muito importante essa questão da tela, porque ensina mesmo, desde o autista, ser muito inteligente, aquilo começou a afetar ele de um modo, eu estar dirigindo e ele decorava as duas, ele já sabe, direita, esquerda, não é para a direita, é porque eu ligava para a esquerda, não é para a esquerda, é para a direita, e ele acabava fazendo isso. Então, quantas vezes no carro, ele foi em crise, e assim, até ele se organizar, chega às vezes ele para o carro, vai, me organiza ali. Demora um pouquinho para se Tem organizar. vezes que a gente tem que sair, ligar o GPS, parar o carro, esperar ele se organizar, porque ele ficou tanto no GPS e a gente não conseguiu. Então, realmente as telas, e a gente foi entender isso só agora, fazendo o que faz tela. E aí, até o amigo falou assim, porque você quer dar um celular, usa isso como uma moeda de volta. Você quer, vamos fazer assim, uma coisa assim,
Por isso que é importante, essas palestras são tão importantes, né? Porque a gente aprende coisas diferentes, coisas que a gente simplesmente não sabia, tá bom? Patrícia, muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas.